Olá! Qual sua missão neste mundo? Qual sua visão de futuro? E qual o propósito que guia a sua vida? Todos nós, seres humanos, temos algo maior dentro de nós. Nós temos habilidades, potencialidades, mas tem algo lá no nosso coração, de repente um gigante que está dormindo, um chamado, uma chaminha de fogo, que você sabe que é algo que você está aqui para fazer, que você precisa fazer, ou que você vai fazer mais cedo ou mais tarde, algo que te traz realização, prazer, que você gostaria de se ver fazendo. Isso pode ser o seu propósito, mas para que você consiga ampliar a visão, para chegar a entender o seu propósito, você precisa aceitar uma missão. Missão, visão e propósito estão totalmente interligados. Missão tem início, meio e fim. E é algo que norteia as nossas atitudes, as nossas ações, que traz a visão para que durante o caminho a gente consiga concretizar as missões e entender muito mais o nosso propósito. Ela também nos ajuda a ir moldando a nossa visão do meio que nos cerca e de nós mesmos. Então, qual é o segredo para entender o nosso propósito? O segredo para entender o nosso propósito é aceitar a nossa missão. E eu vou falar aqui de um texto poderoso, talvez um dos chamados mais maravilhosos que um humano já teve, que é Moisés, que é o chamado de Moisés. Então eu vou ler aqui Êxodo 3, do 1 ao 12, bem rapidinho. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queime. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu-lhe: eis-me aqui. Olha aí o segredo. E disse: não chegues para cá, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, temeu olhar para Deus, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no meio do Egito, e tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Eu vou parar por aqui e falar o seguinte: Moisés, então, Deus fez um chamado a Moisés e mostrou ali a Moisés todo um caminho, mostrou a Moisés uma missão. Mas veja bem, quem era Moisés? Um homem, um ser humano, com todas as potencialidades que nós temos também: corpo, alma e espírito. Moisés, ele nasceu numa época em que Faraó decretou que todos os recém-nascidos fossem mortos, porque Faraó temia que o povo de Israel estava se multiplicando, estava tendo muitos filhos. E ele temia que o povo ficasse maior que o povo do Egito e no futuro planejasse, se rebelasse, enfim. Na verdade, Deus sabia porque Faraó estava temendo aquilo, e era o momento de pedir para que aquelas crianças, aqueles recém-nascidos fossem sacrificados, mas Moisés ali, ele foi salvo. De uma certa forma, Moisés foi o único recém-nascido que daquela época conseguiu se livrar, e ele foi adotado pela filha de Faraó. Então ele era um hebreu no meio dos egípcios. Bom, saiu do Egito de uma maneira foragida, então ele não estava com amizade nem com os egípcios, e ele também não era reconhecido entre o povo de Israel como líder. E agora ele tem uma missão, um chamado: ele tem que libertar o povo de Israel, mas o povo de Israel não era um povo dele.
O povo de Israel não era um povo largado, não era qualquer povo, era o povo de Deus, da mão de Faraó, da escravidão. Olha, que missão grande! Como que nós como seres humanos, podemos aceitar uma missão assim de cara, né? Falar, nossa, eu vou lá. E aí Moisés aqui nesse texto, em Êxodo 3, ele vem com todas essas limitações que nós temos, com todos esses temores, com todos esses medos, com todas essas cargas de frustrações que ele vem carregando no decorrer da sua vida, porque várias situações aconteceram, está tudo ali programadinho dentro de Moisés, e ele começa a falar a Deus e mostrar ali suas limitações, seus medos, seus temores, e Deus mostra para ele que ele é Deus e que desde antes de Moisés nascer, Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Desde antes de você nascer, desde antes que eu pudesse ter nascido, desde o ventre da nossa mãe, Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Qual é o seu propósito? Só que para a gente entender o propósito, nós temos que aceitar uma missão. E Moisés aqui, então, ele fala, beleza, eu aceito a missão, porque Deus mostra o seu poder. E durante o caminhar dessa missão, olha que eu falei, missão tem início, meio e fim. E durante o caminhar dessa missão, Deus vai mostrando que está com Moisés, Deus vai fazendo milagres e Deus vai ampliando a visão de Moisés. E ali Moisés, ampliando sua visão, vai ampliando sua fé, seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus, a partir da missão. E se a gente não aceita a missão, e se o que vem na nossa mão a gente nega, a gente fala e dá desculpa, eu não sei dirigir, eu não sei falar, eu não sei escrever, eu não falo tão bem, eu não escrevo tão bem, eu não posso ir, eu não consigo ir, eu sou muito novo, eu sou muito velho. O que você está falando hoje para aquela chaminha que está no seu coração? Qual é o não que você está dando para a sua missão? Eu não sei se você já entendeu o seu propósito. E é claro que eu estou falando aqui do propósito de Deus nas nossas vidas, da missão de Deus nas nossas vidas, mas isso pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida, na nossa vida pessoal, familiar. Qual a sua missão dentro da sua casa hoje? O que você tem que resolver dentro da sua casa hoje? Qual a missão dentro da sua carreira? Não estou falando de trabalho, estou falando de carreira hoje. O que você tem que resolver? O que está no seu coração? O que te traz alegria? O que vai te trazer realização? O que você já se viu fazendo que você ainda não fez? É no momento que você começa a fazer que a sua visão amplia e que você entende o propósito. Moisés precisou, como todos os outros homens de Deus e mulheres de Deus, ele não precisava ter mestrado, doutorado, ser expert. Não! Ele só precisou falar, eis-me aqui. O que está te impedindo de falar, eis-me aqui? Tira o medo, tira a limitação. Não estou falando de você. Eu não estou falando de mim. Eu não estou falando das nossas frustrações do passado. Ah, fulano fez, fulano... Ah, eu já tentei fazer isso, mas fulano falou, fulano feriu. Esquece, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando eis-me aqui de agora pra frente. Qual é a sua missão? Para ampliar a visão, para você entender o seu propósito. E aqui então, existia um caminhar tão lindo, um caminhar tão maravilhoso de Moisés com Deus, que Moisés foi usado por Deus para trazer leis, para trazer os 10 mandamentos de tamanha intimidade. Quando Deus pede para Moisés e ele fala, o que eu vou falar ao povo de Israel, quando eles perguntarem meu nome, quem eu sou, ele fala, olha, fala, o eu sou me enviou. Ai, que lindo! Quem é você? Você pode falar, o eu sou me enviou? Para onde Deus está te enviando? Às vezes Deus está te enviando hoje para ajudar a vida de uma pessoa, para ser agente de transformação
transformador na vida de uma pessoa, não é para libertar o povo de Israel inteiro, não é para libertar da escravidão, não é para... Mas olha, a sua visão e a minha visão, de repente, não consegue visualizar nós abrindo o Mar Vermelho para passar no meio, através do poder de Deus. Mas será que esse é o propósito de Deus? Você só vai descobrir quando você falar, eis-me aqui, e começar a sua jornada, a sua missão. Um beijão a todos e espero ver você com missão, visão ampliada e entendendo o propósito. E Deus fez muito mais por Moisés, muito mais do que propósito. Ali existia um propósito. Moisés, em uma das missões, não chegou à terra que manava leite e mel, mas Deus fez muito mais. Moisés deixou legado. Ele deixou para as próximas gerações a figura de um homem de Deus que até hoje transforma milhares e milhares de vidas através de suas atitudes, através do sim para essa missão. Um beijão a todos e até a próxima.